Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e é o seguinte, quer arrancar um sorriso de qualquer pessoa? Não confunda Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, viu? Por isso a gente faz essa brincadeira aqui em todos os episódios do NovoCast. E eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história que vai te inspirar de alguém que encontrou o seu propósito e assim mudou não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E toda semana trazemos aqui histórias de conquistas, crescimento pessoal, profissional ou financeiro. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente acredita que experiências compartilhadas podem guiar você em novas direções na sua vida. Por isso, gente muito especial, a gente traz aqui para sentar com a gente e conversar, tá bom? Você também é capaz de fazer grandes feitos e ser feliz. Então vem com a gente nessa jornada de transformação e de conhecimento. E o propósito do NovoCast é justamente te dar clareza para você saber aonde você pode chegar, seja na sua vida pessoal ou profissional. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado? Bom, ele é um verdadeiro exemplo de reinvenção e determinação. Cirurgião dentista formado pela UFMS, especialista em reabilitação oral e estética, ele tem uma missão muito clara: transformar vidas por meio de sorrisos. Seu talento já foi reconhecido com o título de honra ao mérito odontológico, concedido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Como um líder nato, já presidiu a Comissão da Juventude do Conselho Regional de Odontologia do MS e também já se destacou como professor em cursos de especialização em São Paulo e no IOA em Campo Grande. Recentemente, ele deu um passo ainda maior na sua carreira. Foi convidado a integrar o time do Instituto Rogério Pena, referência nacional em odontologia, responsável por transformar os sorrisos de personalidades como Paulo Vieira, Camila Vieira e outros mais. Mas a trajetória dele não para por aí. Ele já foi jogador de futebol, arriscou a sua voz como cantor sertanejo e ainda jovem fez história como deputado estudante no MS por 2 anos seguidos. Hoje, além de cuidar de sorrisos no seu consultório em Alphaville, São Paulo, ele inspira e capacita outros profissionais com suas mentorias de alto nível. Então, preparem-se para conhecer a história de um profissional apaixonado pelo que faz, inovador e com uma trajetória surpreendente. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o surpreendente Matheus Diniz. Seja muito bem-vindo ao NovoCast, Matheus. Muito obrigado, fico muito honrado com esse convite. Eu acredito que quando vocês fazem um projeto como esse, é algo que vocês querem mostrar o que a gente tem de melhor aqui na nossa região, que por muitas vezes não é valorizado. Sim. E essa atitude de vocês, para mim, é inspiradora, porque isso faz com que a gente tenha mais vontade de ir cada vez mais longe para ser reconhecido de onde a gente saiu. Porque a gente também nunca vai esquecer de onde a gente está, né? De onde a gente veio. Legal. Então, eu estou muito honrado pelo convite. E pode contar comigo aí o que vocês precisarem, o que quiserem perguntar hoje. Quero sair daqui vazio. Pergunta tudo, meu irmão. Eu vou até começar o tereré aqui, hein? É assim gente, que é bom. É assim que é bom. Ele é diferente. Papel e caneta aí que vocês vão ter muito aprendizado hoje. Vou começar, tá? Matheus, como é a sensação de saber que um sorriso pode transformar vidas, mudar a autoestima das pessoas? Você tem algum caso marcante desse teu propósito, que é muito claro, nessa missão que a gente trouxe logo no comecinho do episódio? Cara, assim, pra mim a odontologia, ela é apaixonante, sabe? A odontologia, não, uma curiosidade, ela não era a minha ideia, a minha opção de vida, mas ela estava entre os meus top 3 ali do que eu queria fazer. Uhum. E eu, por ser muito comunicativo, quando eu fui fazer a faculdade, e aí a gente vai entrar isso um pouco mais pra frente, me falaram: Matheus, mas você é um cara muito comunicativo, como que você vai para um consultório, você vai ser dentista, e sendo que a única hora que chega alguém dentro do seu consultório, ela vai ficar de boca aberta? É verdade. O que você vai fazer? Gente, você vai conversar quando? E aí eu fiquei pensativo nisso. No entanto, que quando eu passei na universidade, eu passei nas engenharias e me matriculei em engenharia de produção aqui na Federal. Uhum. E aí eu aguardei a terceira chamada aqui de odontologia. Aí eu falei: cara, será que eu me matriculei em odontologia ou será que eu vou para engenharia de produção? Que combinava um pouco mais com o meu perfil. Até então, eu poderia fazer... Vocês viram aí, deputado estudante, já joguei futebol, já quis ser cantor sertanejo. Então, a engenharia de produção, ela me permitia permear por todos esses segmentos. E aí, mas quando eu optei pela odontologia, eu simplesmente pensei assim, falei: cara,
é aquilo que eu quero fazer, eu quero me entregar de corpo e alma, independente de outras pessoas. E a odontologia me proporciona isso. E quando eu vim para o consultório, eu tive a certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Por quê? O que a gente menos tem hoje? Tempo de qualidade com as pessoas. É o que a gente menos tem. Hoje é tudo assim, ó, rápido. Senta na minha cadeira, ficou tanto, crédito, débito, tchau. Infelizmente, hoje essa é a realidade. Tá? E essa é uma realidade muito clara também lá em São Paulo. E o que eu observei? No consultório, cara, eu tenho a maior oportunidade de conhecer as pessoas intimamente. Então, hoje eu não tenho pacientes. Eu crio vínculo com as pessoas. Eu crio um relacionamento profundo a ponto de, cara, de ter grandes amigos a ponto de montar um mastermind com os meus pacientes. Então, eu vejo que paciente faz o quê, conecto a galera, já saiu vários negócios entre eles, porque eu entendi que eu precisava ouvir eles, eu precisava conhecer eles antes de oferecer qualquer procedimento ou qualquer produto. Então, teve vários casos marcantes já. Eu brinco até, inclusive, que eu sou odontopediatra de adulto. Justamente porque, assim, a gente passou por uma odontologia muito traumática por muitos anos. E esse fato de... Medo, né, de ir no dentista, Exato. Minha geração tinha medo de dentista. E é muito comum, até hoje. Tem uns que dá medo mesmo. Até hoje. Não, mas isso eu concordo. Até hoje. Isso eu concordo, cara. E aí, por exemplo, eu já tive um caso de uma paciente que esse foi, pra mim, um dos mais extremos que a gente conseguiu reverter. Ela tomava remédio controlado pra sentar na recepção pra acompanhar o marido, cara. Caraca. Sério, pra acompanhar o marido. E aí eu quis entender ao longo do processo. Mas qual que é o problema da odontologia, cara? Chama relação de confiança. Quem gosta de estar no controle das coisas tem uma grande dificuldade com o dentista. Porque você simplesmente tem que abrir a boca e confiar. Você não pode auxiliar, você não pode... Nem você nada, não você não consegue nem enxergar. Você só escuta um barulho... tem alguns pacientes que descansam. Mas, no geral, vocês têm que confiar, cara. E quando você tem que confiar, isso é muito complexo. Porque você sai da sua zona de conforto de estar no controle de todas as coisas e você tem que confiar em alguém que você não sabe nem. Sim. Então, o que eu entendi? Eu falei, cara, a primeira coisa, antes de fazer um procedimento ou de oferecer qualquer tratamento, eu preciso entender o que essa pessoa quer, entender o que ela procura. E aí, nesse caso, essa paciente... eu entendi, foram mais ou menos 1 ano de tratamento até a gente conseguir evoluir bem no caso dela. Mas foi assim, ela tinha vários casos já na boca. Já tinha dentes faturados, já tinha dente que precisava de tratamento de canal, já estava numa situação um pouco mais prejudicada. Mas qual que é a grande questão? O que alguém normal, natural faria? Não, já tem que tratar canal, tem que fazer a prótese, Eu falei, cara, o que você precisa fazer? Vamos fazer uma limpeza. Aí a gente foi evoluindo. Começou no bem do caso simples. dela. Quando a paciente, aí mais pra frente, depois da limpeza, foi pegando uma confiança um pouco maior. Então vamos fazer uma restauração simples. E aí a gente foi evoluindo no caso. Hoje essa paciente, ela já teve filho. Ela já teve um filho e esses dias ela foi no consultório. E aí, assim, pra mim foi muito legal. Que aí ela chegou e a gente brincando, o marido dela tava com a criança tava chorando. Ela falou assim, Matheus, arruma outra coisa pra você fazer aí, deixa meu marido cuidar um pouco, que eu quero ficar aqui dentro. Aí você fala, cara, uma pessoa que tinha trauma de ir no dentista, que tomava remédio controlado pra acompanhar o marido, hoje quer ficar dentro do consultório. Óbvio que foi uma brincadeira, mas ela se sente à vontade, se sente confortável. Sim. Então, gente, que lindo isso. Exato. Esse é um dos casos. Eu tive um outro caso também que é muito marcante, que é uma paciente minha, que ela foi acompanhada da filha dela. A filha dela foi no meu consultório, indicada por um outro colega, mas ela não queria que a filha fosse. Porque ela já tinha um dentista de anos, que era amigo da família. Mas a filha, mãe, eu já me comprometi. A filha dela era médica, inclusive. Já me comprometi e falei, beleza. Chegou lá no meu consultório, fiz lá o plano de tratamento pra ela. Aí eu falei, como é que fica melhor pra vocês, né? Ela falou assim, pra mim o melhor é não pagar a mãe da paciente. Aí eu falei assim, caraca, eu nunca cheguei nesse ponto, né? Eu nunca cheguei nesse ponto. Aí eu expliquei a situação e tal, beleza. Aí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou mostrar pra ela o que eu tô fazendo. Já que, ela tá acompanhando a filha, ela tá nessa sensação. Na outra consulta eu coloquei uma cadeira do meu lado. Eu falei, olha, isso aqui a gente vai fazer isso aqui a gente vai fazer aquilo. Eu não precisava ter feito isso. Eu sei que na terceira consulta, ela falou assim, Matheus, eu quero marcar uma consulta com você. Cara,
Moral da história. Essa paciente hoje, ela é uma das pacientes que mais me indicou paciente dentro do meu consultório. Ela busca o paciente na casa, leva no meu consultório, fica tomando um cafezinho enquanto os outros pacientes estão sendo atendidos, cara. Que bacana, cara. Cara, é um misto de compaixão, de amor ao próximo, é entender de Totalmente. gente, além da Exato. odontologia, né? Assim, eu brinco que o dente ele é um pretexto para que a gente se conheça e aprofunde o nosso relacionamento. E assim, eu tenho alguns amigos que brincam, que é mesa pastoral, que é treinamento, que é treinamento de coach. Esses dias eu atendi uma paciente e falou assim, Matheus, o dia que você fizer seu curso de coach, me fala que eu quero comprar. Isso ela consultou online, tava lá em São Paulo e ela falou isso. Eu falei, cara, Ó, a gente vai querer entender como que você chegou nesse nível tão legal, assim, de equilíbrio, de gestão e tal. Mas antes, você começou jogando bola. Você foi jogador profissional, você foi goleiro? Não, o que aconteceu? A minha carreira ela foi muito meteórica. Então, assim, eu brinco... Uma das coisas que a gente aprende com os nossos mentores aí, principalmente lá de São Paulo, é que a intensidade, ela distorce o tempo. E eu sempre fui um cara muito sonhador. Só que eu sempre fui um cara que eu acredito nas coisas que eu vejo. Por exemplo, se um livro fala que eu posso fazer tal coisa, eu não vou duvidar. Eu não questiono. Também. Eu simplesmente vou lá e falo, cara, eu acredito e eu vou fazer. Uhum. Então, por exemplo, antes de ser jogador de futebol, eu comecei a querer tocar violão. E eu aprendi a tocar violão sozinho. Só que quando eu comecei... A música veio antes. Veio antes. Mas a verdade é assim, eu sempre fui esportista. Tá. Eu sempre amei esporte, Você é daqui desde de Campo criança. Grande. Eu sou nascido em Campo Grande, e aí em 2001 eu fui pra Marabá, no Pará. Meu pai trabalha numa empresa de peça de trator de esteira e tudo, e na época ele foi abrir uma filial da empresa lá, e aí a gente foi junto. Só que, cara, pensa, Pará, interior do Pará, em 2001. Não tinha internet, o shopping que tinha lá fechava no final de semana. Então, assim, a única diversão que a gente tinha era, tipo... Brincar na rua. Praticar esporte. E assim, eu sempre fui muito competitivo. Eu acho que esse é um dos pontos diferenciais de qualquer pessoa. É ser competitivo, cara. Tem que gostar de competição. Tem que gostar de competição. Se você não gosta de competir, você tá fora do jogo. Uhum. Você entendeu? Você tá à margem de alguém que vai competir e vai te chamar pro time dele. Uhum. E então, assim, desde pequeno. Então, eu já joguei basquete, já joguei handebol, já joguei vôlei, já joguei futsal. Então, no nosso time da nossa cidade, da nossa escola, era o mesmo grupo que a gente jogava todos os esportes. Então, assim... Exato. Era os donos da... Eu era só do Exato. basquete. Eu Não, era só e do detalhe, a basquete. gente ganhava tudo no campeonato municipal. E a gente teve que Uau. escolher qual modalidade a gente ia pro estadual, porque você não podia repetir que batia data. Sim. Aí a gente escolheu o handball, aí nosso time foi pro estadual, aí o pessoal ficou em sexto lugar do brasileiro. Só que nesse meio tempo eu já tinha voltado pra Campo Grande e não pude ir no brasileiro. Enfim, essa foi minha história no esporte, Tá. então eu sempre pratiquei esportes. E aí quando eu vim pra Campo Grande, E você sempre foi alto, assim, desde a adolescência. eu sempre fui mais alto da escola, assim. Era o Sempre- mais alto da turma. sempre Quanto de era altura? 1,95. Aí, ó. 1,95. 1,95. Como que não vai chamar tenho Não 1,58. vai chamar pro basquete, não vai chamar pro vôlei, não vai chamar pro Nem segundo. que seja pra atrapalhar. Exato, nem que seja pra atrapalhar os outros que tava lá. Não, ia ser o primeiro que eu escolher. Eu falei, é aquele ali, ó. Aquele mais não sei, altinho. não sei nem como é que ele joga, mas ele que vai jogar no meu time. Pode vir. E aí a gente veio pra... Aí o que aconteceu? A gente tava no Pará, e aí meu irmão teve alguns problemas de saúde, e lá o recurso de saúde era muito complexo. Só que eu gostava muito de lá. E aí quando a gente veio, a gente teve que vir, assim, muito rápido. E aí eu falei, cara, eu quero praticar algum esporte. Não tinha nada até então. E aí, quando a gente veio pra cá, aí iniciou o quê? Eu saí do colégio que eu tava, e aí fui pra um outro colégio. E aí foi onde eu tive um dos maiores pontos de inflexão da minha vida, que foi o quê? Eu entrei num colégio novo, que foi onde eu conheci a minha digníssima. E, inclusive, sou apaixonado por ela. Já esteve aqui com a gente, a Eriquinha, Já, né? inclusive. Um beijo pra ela. E aí, qual que é a grande questão? Eu fui para um colégio novo e eu falei, cara, eu quero honrar o que meus pais estão fazendo. O investimento era mais alto. Eu falei, cara, eu tô aqui pra... Eu vou te arrebentar, vou tirar nota alta, vou participar de tudo, eu não vou deixar nada em vão. Uhum. Cheguei lá nos primeiros meses, participei de uns concursos da National Geographic, já passei por outras seletivas. E aí fui desenvolvendo outras coisas na faculdade, no colégio, até que teve um projeto lá que chamava assim Parlamento Jovens Mato Grossense. Que pra mim, eu tinha entendido que era pra passear na Assembleia Legislativa. Eu falei, eu quero passear, eu quero conhecer tudo, Eu falei, né? vou aproveitar, você vai tirar tudo aqui. Essa laranja não vai sobrar vou nada. passear e já era. Quando eu me inscrevi, aí eu recebi. Eu falei, tinha um papel assim que era pra você escrever a sua proposta. E até então a minha proposta era pra ser, tipo, que a gente usasse os espaços ociosos das escolas públicas pra fazer atividades, tipo, de música, de esporte e tudo mais.
Beleza, passou um pouco, aí falou assim, hoje a gente vai na Assembleia Legislativa tirar foto. Aí eu falei assim, peraí, como assim tirar foto? Pra quê, né? Ou seja, a gente tava indo pra Assembleia Legislativa pra tirar foto, porque ia ter urna eletrônica, ia ter eleição, ia ter que fazer campanha eleitoral, ia ter que falar num monte de gente. Isso tudo no mesmo dia? Não, isso tudo dentro de processo. 2 meses de Mas tu não eleição. sabia, Eu não sabia, eu só achei que era pra passear na Assembleia Legislativa. Mas, mais uma vez, eu sou muito competitivo. Então, Aí, a hora que você viu... quando eu vi que era... Eu tinha acabado de chegar, eu não conhecia ninguém. Tipo, a galera popularzinha tinha se inscrito. Eu falei, não, já era, mas eu tô lá. E aí, meu número era 7. Caralho. E aí, por um tempo, meu apelido no colégio virou 7, né? Porque eu falava assim, vote 7 e tal, não sei o quê. Exato. E aí eu falei, cara, eu não vou brincar. E aí eu falava dos meus projetos e tudo. E aí ele foi um destravar. Por quê? Porque eu tive que... Não que eu era tímido quando eu era mais novo, eu tinha vergonha. Mas aí eu falei, cara, eu vou enfrentar. Porque eu era mais competitivo do que tímido. Aham. E aí, quando saiu o resultado, eram 2 pessoas que passavam, eu passei em segundo lugar. E aí entrou 2, e eram 8 candidatos na época. Eu era um dos menos despretensiosos, assim. E aí eu entrei como deputado estudante. E aí foi uma grande virada na minha vida. Porque foi um momento em que eu cresci muito. A gente passou 2 anos na Assembleia Legislativa, era um projeto muito fiel assim mesmo. Na verdade, a gente não tinha só o direito a fazer um projeto direto para a Assembleia. Mas a gente tinha plenária, eu fui primeiro secretário, depois eu fui presidente da sessão. E você não pensou em seguir a carreira política? Já pensei várias vezes. Mas aí, em que momento que entrou a música e o futebol? Aí o que acontece? Nesse meio tempo, tocava violão. Eu gostava de tocar violão, já tinha aprendido a tocar, e quando eu falei sobre a intensidade, quando eu comecei a tocar violão, eu já queria compor música. Aí até falava... Ele já queria ser compositor. Exato! E aí, qual que é o negócio? Quando eu comecei a tocar violão, eu falei, cara, eu quero compor, eu acho massa. Sim. Não sabia nem tocar direito, eu já queria compor. Aí falava pra mim, cara, você não sabe nem tocar violão, você vai compor? Mas nem aí. E assim, e aí eu falei, eu sempre quis ser algo... Você é uma mistura de colérico e sanguíneo? Cara, Perfil eu não sei dominante? Muito, não. Eu Cara, não durmo. Fala sanguíneo. Ele Fala sanguíneo. tem o ímpeto de fazer as coisas, mas ele fala bastante, né, Sim, também. Eu gosto muito de... Eu sou um excelente iniciador e tô aprendendo a ser um continuador das coisas também agora. E aí, enfim... Aí eu comecei a tocar violão e eu falei, cara, beleza. Aí eu vou começar a cantar. Aí comecei a cantar. E aí até um amigo meu... Aí um dia eu tava no Pará, fui visitar meu pai. Aí eu fui comprar uma corda de violão. Aí o cara falou assim, você toca? Aí eu falei assim, eu me enrolo, né? Falei assim, hoje vai ter um evento aqui na faculdade, cara. Você não quer tocar comigo, não? É nada. Desse jeito. Aí eu falei assim... Tá, vambora, ué. Aí eu peguei, cara, fui, passei uma vergonha, mas foi legal, assim, foi divertido. Aí no outro dia o violeiro dele faltou. Aí eu fui só cantando, aí no outro dia o violeiro dele faltou. Aí eu falei, vambora. Aí eu peguei, toquei do meu jeito lá, enfim. E aí comecei a tocar, gostei e tal. Aí, mas eu vi que eu não tinha dom pra isso, assim. Entendi. Eu era limitado. Aí foi quando eu deixei esse talento de lado e voltei. Aí fui para outro colégio, virei deputado estudante. Aí fui bem relevante aqui até então, porque eu levantava algumas pautas dentro do nosso time lá. Então a gente era apadrinhado por alguns deputados. Então era um projeto muito legal. Então, o que foi interessante? Quando eu fui para odontologia, tinha os eventos de odontologia na Assembleia Legislativa. Sim. Só que eu já conhecia a casa. Eu já conhecia as pessoas. Então, tinha evento, o pessoal falava assim, não, Matheus, você é deputado estudante, pode vir aqui. E aí o pessoal da odontologia não entendia nada. Porque tinha galera de altíssimo nível lá e tal, e eu sentado na plenária especial. E aí, isso desde pequeno eu fui assim, eu sempre gostei de estar no meio, eu sempre fui o amigo mais novo da galera. Eu sempre tive amigos da minha idade, mas eu sempre gostei de andar com gente mais madura que eu. E aí foi onde eu me desenvolvi muito. E aí nisso, fiquei por 2 anos na Assembleia Legislativa, foi uma experiência realmente extraordinária. E aí depois disso, no 3º ano, eu estava estudando muito forte para fazer medicina até então. Porque até então era a minha primeira opção. Mas eu acho que era mais opção do geral, que todo mundo quer fazer, do que assim, o que realmente vale a pena. E aí eu comecei a ponderar algumas situações, e aí eu tinha estudado muito, e quando foi, tipo, em junho, teve um campeonato da escola, os escolares. Aí os caras, Matheus, vamos catar pra gente aí e tal. Eu falei, não, beleza. Aí a gente foi jogar um jogo lá no Poli, no Poli Esportivo... Não é no Poli, no Guarandizão. Sim. E aí cheguei no Guarandizão, cara, defendi tudo que você imaginar, velho.
1,90m. pensamento. Não, a gente perdeu o jogo, tipo assim. Mas foi aquele jogo ótimo pro goleiro, sabe? Sim. Que, cara, do jeito que eu acho que perdeu de 1-0, mas sei lá, cara a cara comigo, eu defendia. Uns 17. Exato. E aí tinha um olheiro da escolinha do São Paulo aqui na época. Isso foi em junho. O filho dele tava jogando no outro time e tal. Falou, cara, gostei de você, vai amanhã na escolinha fazer um teste lá. Eu nunca tinha jogado futebol de campo. Eu sempre tinha jogado salão, futsal e todos os outros esportes. E aí eu fui e falei, cara, vou lá. E aí eu fui fazer o teste. Cara, aí catei até o vento, irmão. Mais uma vez, cheguei tudo roxo, arranhado, machuquei tudo, mas catei tudo. E o cara falou, não, beleza, começa a treinar com a gente aí e tal. Isso foi em junho. Aí passou um pouco, continuei treinando firme. Aí falei, cara, será que eu vou virar jogador de futebol, cara, agora, no meio de tudo isso? Só que eu também sempre fui um bom aluno. Então eu nunca dei trabalho, eu nunca fiz nada assim. E então eu já no terceiro semestre já tinha passado de todas as matérias. Já tava tranquilo, já tava resolvido meus problemas. E aí quando foi em outubro, teve um campeonato aqui. E aí eu me destaquei nesse campeonato. E aí tinha ido pra casa e tal. E aí o dono da escolinha de São Paulo me liga e falou, Matheus, é o seguinte, corre lá pro campo que o cara que é o olheiro que tava no campeonato quer bater uma bola com você. Aí, cara, tava na casa dos amigos meus, já liguei pra minha esposa. Na época era minha namorada. Eu falei, cara, não tenho como ir. Na época eu acho que nem Uber não tinha. Aí falei, cara, você consegue me levar lá? E era, tipo, do outro lado da cidade. Me levaram lá, fiquei treinando. Mais uma vez, eu não tinha muita técnica, porque eu aprendi a jogar tarde. Mas eu tinha muito reflexo e era rápido. Tipo, eu tinha garra. E aí o cara falou, beleza. Aí organizamos, e aí isso foi em outubro. Quando foi no final de outubro, eu tava lá em São Paulo já na Ponte Preta. Que aí, que aí eles tinham... Isso, idade? Eu tinha 16 pra 17. 16. Na verdade, em outubro eu já tinha 17. Quanta coisa. E aí eu já namorava até então com a minha esposa. E aí... Na época, minha namorada. E aí aí eu fui pra São Paulo. Era pra eu ficar a temporada de 2013 lá. E aí eu fui pra lá no final de 2012. A gente conseguiu pra eu ir no final de 2012. E aí, beleza, fiquei tranquilo. No final do ano, aí a minha mãe falava, filho, volta, faz o Enem. Eu falava, não, mãe, eu vou virar jogador. Não, eu vou virar jogador de futebol e tal. E ainda continuei namorando com a Érica, à distância, tudo. E tá tudo muito rápido. A gente começou a namorar em abril de 2012. E aí, em outubro, a gente tava morando fora, velho. E aí, só que o que eu vi? Eu vi que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Cheguei lá... Que legal, você teve clareza Tive clareza. Caraca, e tão novo, né? Mas assim, ainda bem que eu fui, cara. Porque eu fui lá, vi e eu consegui encerrar esse ciclo. Ótimo. Mas foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, assim. E hoje no teu consultório você já atendeu algum jogador, algum cantor? Ainda não? Eu já atendi algumas pessoas, mas de relevância, assim, nacional de futebol, ainda não. Ainda não, mas é uma... Logo, né? Quem é o jogador que tem que passar lá no... Cara, você fala assim, eu tivesse que escolher um, quem que é? Cara, eu torço pras lentes do menino Ney cair, né? Que daí se cair, ela vai lá e já era, irmão. Aí eu crio o vínculo, aí já era. Se for lá falar contigo ainda, já era. Vamos se apaixonar. Mas foi basicamente isso, então... E aí, que momento que você entendeu que o seu caminho ia ser a odontologia daí? Cara, foi assim, eu fui pra lá, voltei pra fazer o Enem, só que eu voltei sem pressão. Então, como eu tinha estudado muito forte o primeiro quadrimestre ali, eu vim tranquilo. Voltei, fiz o Enem de boa, com o conhecimento que eu já carregava, já ia virar jogador de futebol até então. E aí eu passei em todas as faculdades. Aqui eu só não passei em medicina e em direito. O resto eu passei em tudo aqui na Federal. E aí eu tive opção. E aí mais difícil, eu tive a opção de escolher entre todas as opções. Eu sempre brinco, quando a gente não tem opção, é melhor. Porque você não tem opção. É só aquela e acabou. Agora, quando você tem várias... As pontes estão queimadas. Exato. Quando você tem várias opções, você não tem o que fazer. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, pela minha personalidade, eu tenho muita dificuldade de abrir mão. Eu quero fazer... Você quer testar, você vai testando e vai decidindo, né? Exato. Eu posso dar um recado rapidinho? Eu tenho uma pergunta importante pra mim aqui. Vamos lá. Recado, gente. Estão gostando do bate-papo? Então façam o seguinte, compartilhem, deixem seu like, deixem seu comentário aqui embaixo. Conversa com a gente aqui.
E é o seguinte, a gente está em todos os streams de áudio também. A gente está no Spotify, estamos no Prime Music, estamos no Apple Podcast e qualquer outro aí que tiver, a gente também tá. Estamos no Instagram, com o Novocast Podcast, e no Facebook, tá? Então é importante também, se quiser ficar mais pertinho da gente, deixe seu comentário lá. Posso fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta importante aqui. Fica à vontade, irmão. É porque assim, eu já gostava dele, agora tô gostando mais. Eu tô impressionada aqui. Eu tô. Cara, dessas experiências que você trouxe aqui, uma coisa que eu tô reparando, não sei se vocês aí, eu quero chaves. Uma chave que eu quero é assim, eu percebo que sempre você é extremamente confiante na hora que você tem que, mesmo que você não tenha a preparação completa. E tipo assim, como é que você faz pra performar na hora H? De onde veio isso? Veio dos seus pais? Olhando agora, Porque você é muito novo, né? Trajetória agora, porque Sim. assim, por exemplo, o cara me chamou pra subir no palco. Eu fui. Eu vou. Passei uma vergonha danada, mas tá tudo bem, né? A maioria das pessoas não vai. Ou fala que vai, daqui a pouco, bicho, pensando melhor, acho que não rola, não. Eu tô falando disso porque é performar na hora H, na hora que tem que rolar. Passei em praticamente todos os vestibulares. É na hora que você chega lá e senta e tem que fazer. Vou fazer um teste. A palavra teste já deixa a gente... Putz, é um teste, estou sendo avaliado. Você chegou lá, você tinha catado muito bem, assim... Pô, me chama... Matheus, vamos catar lá? Vamos lá. E ele pega até pensamento. Aí vai no outro dia no teste e pega até pensamento de novo. Como é que é isso, cara? Da onde vem isso? Como é que você faz uma preparação de confiança para performar na hora H? Cara, assim, trazendo pro conhecimento que a gente carrega, eu lembro que desde pequena minha mãe sempre falava que eu ia ser muito grande. Ela falava assim, filho, eu sei que você vai ser grande. Então, desde pequeno, Você escuta aí. eu escutava isso. Então, eu acredito que isso me ajudou um pouco na minha formação. Uhum. Mas eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu faço. Então, quando eu começo alguma coisa, por exemplo, eu quero lutar jiu-jitsu. Irmão, eu já quero lutar porque eu quero competir. Uhum. Entendeu? Eu quero ver qual que é o próximo passo. Eu quero ter um motivo. Eu vou fazer ano que vem eu vou fazer uma coisa que eu vou falar ao vivo. Primeira mão. Eu gosto. Pra todo mundo é em primeira mão. Que as pessoas estão duvidando de mim, mas eu vou fazer e vou desafiar vocês, hein? E aí, assim, eu sempre acredito que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Então, essa minha intensidade, ao longo das pequenas... Por exemplo, quando eu era criança, teve uma Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, lá no Pará. Falei, vou fazer essa prova aí. Eu recebi uma menção honrosa, cara, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Caraca, cara, véio. nada a ver. Aí depois teve uma prova de robótica. Falei, vou fazer essa parada aí, eu quero ver como é que é. Ganhei, menção honrosa da prova de robótica. Falei, cara... Eu acho que essas pequenas conquistas foram me fazendo com que eu tivesse uma mentalidade. Cara, eu vou lá e consigo. Acreditasse. Exato. Só que assim, eu não sou o cara muito da preparação. Certo. Eu sou o cara que eu vou lá e faço. E vai lá e faz. Eu acho que isso talvez não me limite tanto. Uhum. Porque quando você se prepara demais, a chance de você se frustrar com resultado negativo ela é muito alta. Uhum. Quando você não... Talvez o que eu acabei de pensar. Talvez como eu sei que o que eu fizer... eu vou dar o meu melhor, Tá bom. Você eu não tenho tanta aquela responsabilidade de fazer tem um peso, né? dar totalmente certo. Uhum. Não que isso seja completamente bom em todos os sentidos, mas isso me faz com que eu não tenha tanto medo de errar, não tenha tanto medo de perder. Porque, cara, eu entendi que independente do que eu faça, eu tô aprendendo, eu tô me desenvolvendo, eu vou para um próximo nível. Uhum. É como se você não se preocupasse com o que as pessoas vão falar, vão pensar, tipo... Óbvio que a gente acaba se preocupando em determinada situação, mas, por exemplo, teve uma situação na época da faculdade, que ontem eu até tava comentando com os amigos nossos que a gente foi correr anteontem. E aí a gente teve um campeonato que era para correr 5 km na época da faculdade. Era na Interatléticas e tal. Mais uma vez, sempre fui competitivo. Falei, cara, me coloca lá. Não tinha ninguém pra correr. Eu falei, pode me colocar. 5 km, eu nunca tinha corrido nem 3, eu acho. Eu tinha o Nike Shox, aquele de mola. Sim. Era pra dar, acho que 14 voltas no Morenão, irmão. Caraca. Aí eu falei, não, beleza, vambora. Aí eu falei, vou no meu ritmo. Acho que eu tinha feito 4,5 km uma vez no parque. Uma volta que eu tinha dado. Já tava me sentindo extremamente confiante, porque eu já tinha dado. Bom, começamos a corrida. Os caras, magrinho, gordinho e tal. Os caras, uma volta em mim, 2 voltas, e eu no meu ritmo.
3 voltas. Acho que na 7ª volta caiu o primeiro. Eu lá, quietinho. E os caras 5, 6 voltas em mim, pau. E aí, moral da história. Foi caindo um, foi caindo outro, foi caindo outro. Aí eu vi que o cara terminou, aí eu tava sozinho na pista. Aí eu acho que eu dei umas 5 voltas no Morenão. E toda vez que eu passava na hora da virada, os caras... Então, todo mundo queria que acabasse logo, que eu desistisse logo, e eu lá, velho. Ou seja, terminei em 2º lugar, irmão. Caraca. No Interatléticas. Os caras que tinham condicionamento, que tinham tudo, que tinha tênis certo... Desisti. Por quê? Porque eu falei, cara, eu não posso sair do meu ritmo. Eu não posso querer fazer o que eu não tenho que fazer e eu não posso me importar que o cara tá me passando. Porque qual que é a primeira vontade? Cara, eu não vou deixar esse cara me passar. E aí eu já tinha caído na 2ª volta, né? É a fábula da tartaruga e da lebre, né? Lembra? Vou sentir que esse foi um elogio, tá? Não vou entender isso como uma mentalidade. Entendi. Vamos falar um pouquinho de inovação? Mentoria ou querem fazer mais alguma coisa? Vamos pegar uma última aqui na Odonto para quem tá cursando, para quem tá... Pode ser, Júnior? Para quem claro, tá pensando em fazer o vestibular ou ser, né, dessa área. Você escolheu trabalhar nessa área da... Odontologia estética. Isso. Como que é isso? É igual a medicina, você tem que escolher aonde você vai atuar. Por que você escolheu? Isso te deixa feliz? O que é? Fala um pouquinho para as pessoas que estão nessa carreira. Um dos outros pontos de inflexão que eu tive dentro da odontologia foi que, e aí eu vou abrir isso aqui também, foi que alguns professores, logo quando você chega na faculdade, era uma federal, falavam pra mim assim, falaram pra turma, falaram, cara, se vocês acham que vocês vão ganhar dinheiro com odontologia, foi a época. Já foi a época. Hoje o mercado é assim, você vai ter que sair daqui, você vai ter que trabalhar pra alguém, e foi a época que você ganha dinheiro. Primeiro semestre da faculdade. Eu falei, cara, desanimador, jogador né? de futebol até que talvez daria dinheiro. Sim. Aí eu falei, cara, que não encaixa comigo. Só que, mais uma vez, eu quis ser intenso. E aí eu via esse desânimo, eu via essa desmotivação. E aí, qual que era a visão que eu carregava de odontologia? Eu falava assim, cara, será que isso aqui funciona mesmo? Será que já foi a época? Aí, só que eu participei de Conselho Regional de Odontologia. Eu sou o primeiro acadêmico do país a ter o nome na placa de conselho, cara. Então, se for no CRO aqui, vai estar lá o meu nome na placa da inauguração do CRO. Então, eu ia pra lá, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu ia pro Conselho Regional, via a galera conversando, eu só ia em todas as reuniões, mas eu não faltava reunião. Só que eu tava no primeiro ano, o que eu ia entender de odontologia? E aí, eu fui entendendo outras coisas. E aí, eu quase larguei de fazer odonto. Eu quase parei de fazer odonto. Então, é isso que pra você, que é profissional, que quer ser profissional da área da saúde, se você pensou em desistir, calma. Calma que eu vou te dar agora um código que pode mudar a tua trajetória na odontologia, porque ela é boa sim, ela pode te prosperar sim, desde que você entenda que você está fazendo, que você está no centro do seu propósito, cara. Porque não existe nada mais frustrante do que você fazer sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer. E esse é um lema que eu sempre carreguei. Repete. E não existe nada mais frustrante do que você fazer sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer. Isso é triste. Uhum. Porque não traz felicidade. Onde a pessoa chega... Eu tava assistindo um podcast ontem, e aí do Paulo Vieira com o Joel J. Uhum. Eu assisti esse podcast. Sensacional. E aí tem justamente essa questão que eles comentam que a pessoa vai lá, ela tem o propósito e ela tem o objetivo. O objetivo é aquilo que você define. O propósito é aquilo que você nasce. Você pode alimentar qualquer um dos dois. Só que quando você alimenta o seu objetivo, se você coloca intensidade, você vai ter sucesso. Certo. Só que se o teu objetivo não está alinhado com o teu propósito, você vai chegar lá e você vai ver que toda aquela tua vida foi em vão. Uhum. E aí você vai falar assim, cara, vou ter que começar tudo de novo e pra onde que eu vou? Então, o que eu sempre penso? Eu falo, cara, não tenta fazer sucesso porque você tá vendo que as outras pessoas estão fazendo sucesso. Não tenha tomadas de decisão porque você tá vendo que outras pessoas estão tomando aquela decisão e estão fazendo sucesso. Porque às vezes você vai estar lá escondidinho, lá, e o cara te chama e fala assim, cara, eu vi você jogando bola, vamos fazer um teste comigo. Uhum. Mas essa foi a minha história. Não significa que ela vai se repetir ou não. E aí eu fui lá e vi que não era pra mim. Essa também foi a minha história. O que eu vejo as pessoas fazendo? Eu falo, caramba, o Werner tá lá, tá voando, eu quero fazer a mesma coisa que o Werner. Mas, cara, não tem nada a ver. Uhum.
E aí, nisso, eu fui aprendendo isso ao longo do processo. E aí, a odontologia, eu vi que cuidado com as referências e as influências que você tem. O que me salvou na odontologia foi que depois que fez que eu voltasse para odontologia. Eu fiquei 6 meses sem atender, desenvolvendo um projeto que eu dava treinamento de venda, palestra, que eu amava fazer o negócio. E aí eu voltei para odontologia por algumas situações, e aí eu encontrei um mentor. E aí esse mentor, que era presidente do CRO até então, e aí eu deixo um agradecimento especial pro Dr. Grilo, que esse foi um cara que virou a chave de todos os mentores que eu já tive. Cara, esse foi um cara que ele realmente foi um pai para mim dentro da odontologia. Ele me abriu as portas, assim, eu tava desanimado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu conversei com ele, que ele tinha sido presidente do CRO, e ele que me dava atenção, cara. Olha que louco. Desde o primeiro ano, ele falava assim, chegava alguém visitante no conselho regional, aí ele falava assim, Matheus, você quer falar alguma coisa? Olha, que massa! Bacana. Então, assim, cara, às vezes tinha os conselheiros antigos, e ele falava, Matheus, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? E o pior, eu ia lá e perguntava, velho. Eu não tinha nada a ver. Eu ia lá e perguntava, eu ia lá e falava. E aí, mas assim, eu adorava a pizza do CRO também. Eu ia, na verdade, pela pizza. E aí eu ficava assistindo a reunião, mas a pizza era fantástica, irmão. Era fantástica. E aí, assim, então... E aí, o que eu fiz? Quando eu tava desanimado com a odontologia, que eu pensei em não atuar, a minha esposa, inclusive, ela foi fundamental nesse processo. Ela falou assim, vai lá, conversa com ele. Eu falo, cara, mas já tem um tempo que eu não falo com ele e tal. E aí eu fui lá conversar com ele. Falei assim, doutor, eu queria ver o que o senhor acha e tal. Se eu monto um consultório, se eu compro um consultório... Nem sabia se eu ia conseguir comprar um consultório, mas se eu compro um consultório, se eu alugo... Aí ele falou assim, faz o seguinte, eu não atendo de manhã, vou te ver só uma ajuda de custo lá e você começa a atender de manhã aqui no meu consultório. É só isso? Tipo, a nossa reunião durou esse tempo. Mais uma porta se abrindo. Exato. Aí eu falei assim, caramba, é só isso sim, doutor? Ele falou, não, beleza, então daqui uns dias eu falo com você. Aí, assim que ele falou comigo, eu comecei a atender lá. E olha que loucura. O cara que me conheceu quando eu nem era formado, abriu as portas pra mim. E aí, o que eu aprendi com ele? Eu ia de manhã atender, aí eu atendia um paciente por dia, atendia 2 pacientes por manhã, e aí à tarde eu ia acompanhar ele. Aí eu falei, cara, mas peraí. E ele fazia reabilitação oral e estética? Ele trabalhava com a parte de prótese. Ah. Com a parte de prótese. Que é a parte de reconstrução, lente, cerâmica, essas coisas. E aí eu acompanhava ele e eu falei, cara, mas peraí, ele tem paciente de 40 anos. Peraí, ele é próspero. Peraí, ele é um cara que ele é tranquilo, ele não se mata de trabalhar e ao mesmo tempo os pacientes são amigos dele. Uhum. Falei, cara, essa odontologia existe. Isso não tem nada a ver com o que Não foi nada a ver com o que me falaram. Uhum. Aí eu comecei a entender esse outro passo. E aí, o que eu aprendi ao longo do processo? A me relacionar com as pessoas. Eu vi o quanto ele gostava dos pacientes, o quanto ele cuidava dos pacientes. Falei, cara, vou fazer isso. Que massa, cara. No entanto que às vezes até alguma brincadeira, alguma piada, alguma coisa, eu vi ele falar e eu reproduzia. E, cara, isso foi muito assertivo pra mim, porque hoje ele tem 60 e poucos anos, aí ele vai extrair um siso. Cara, um dos melhores cirurgiões de extração dentária que eu já vi. Ele chega, ele extrai o siso, 3 minutos, cara. Aí eu falo assim, caramba, doutor, 3 minutos. Ele fala, não, pera aí, foi 40 anos e 3 minutos. Caraca, velho. E aí isso me mostrou um outro detalhe. Então, o que eu quero falar pra vocês aí, o código é, Isso. cuidado com as referências que vocês carregam. Essas referências vão fazer com que você tenha sucesso ou não. Ou te bloqueiem, né? Exato. Então, se você procura referências que são frustradas naquilo que você tá querendo fazer, você vai se frustrar também. Agora, a partir do momento que você pega alguém... E aí, cara, vou abrir meu coração. Eu sou muito fã do Titi Pablo. Aham. E foi um cara que mudou meu jogo, mudou minha mentalidade também. E aí, esses dias eu tava assistindo um treinamento dele e ele falou assim, cara, só pega a opinião de 2 pessoas, daquelas que já estão no lugar que você quer chegar ou que estão voltando de lá. Porque quem não tem direito nenhum de falar ou de dar opinião na tua vida. São as que mais opinam. Exato. Uhum. Pô. Então, procure as referências certas, cara. E esse é um dos códigos que eu tenho aprendido e mudou meu jogo. Ou seja, a odontologia é sim uma profissão de sucesso, ela é sim uma profissão linda. E, cara, eu me formei em 2017, eu tenho acho que 8 anos de formado.
Não, 7 anos de formado. Não sou muito bom de matemática, já dá pra perceber. Não é minha área, não. Enfim, Falei, me formei em 2000. Então, assim, cara, é muito pouco tempo pra ter o resultado que eu tive. Sim. Sendo que eu ainda fiquei 6 meses sem atender. Mas o que eu entendi que é pessoas, cara, é gente, é você se preocupar e olhar assim e falar, cara, essa pessoa aqui, ela é a mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é o amor de alguém. Então a gente tem que parar pra pensar nisso hoje, sabe? E uma coisa que eu sempre pensei, eu falei, cara, como que eu posso ser o melhor dentista, assim, né? E aí esses dias, mais uma vez, em mais um curso que a gente tava assistindo, eu vi um palestrante que falou assim, cara, você precisa entender que a pergunta que você tem que fazer não é como eu posso ser o melhor dentista do mundo. A pergunta que eu tenho que me fazer é como eu posso ser o melhor dentista pro mundo. Uau. O que eu posso fazer pro mundo que vai fazer com que eu seja diferente. Porque por mais que eu não alcance todas as pessoas do mundo, mas se eu for o melhor dentista pro mundo do Mafra, já tô sendo o melhor dentista do mundo. Se eu for o melhor dentista pro mundo do Werner, eu já tô sendo o melhor dentista. E é isso que a gente precisa entender. Que cada um é um mundo, cada pessoa é um mundo. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, isso mudou meu jogo também, cara. Me deu ainda mais significado de propósito. E aí, quando você entende isso, independente do que você faça, eu acredito que você vai ter sucesso. A gente tá falando aqui muito sobre também relações. massa, Então cara. você acredita que hoje um bom dentista precisa ter boas relações, ter um bom network, isso é essencial pro progresso dele? Cara, eu sou o cara que eu amo network. Eu amo conhecer pessoas. Isso me deixa absurdamente feliz. Aí vocês vão definir melhor minha personalidade. Depois eu quero diagnóstico, tá? Dá umas dicas, então, de como ampliar esse network para o pessoal aí. Eu tenho uma dica, eu já pensei, inclusive, um dia montar um curso sobre isso. Não, vai sair, com certeza. O que eu vejo, cara? As pessoas, elas são muito rasas. Elas são muito rasas e elas são muito interesseiras. Em que sentido? Todo mundo é interesseiro, ponto. Eu estar aqui, existe um interesse. Tanto de vocês quanto da minha parte. Algum existe. Só que o que a gente tem que entender? Existe um interesse bom e existe um interesse ruim. Quando eu olho para as pessoas, eu simplesmente penso como eu posso servir essa pessoa genuinamente. Sem olhar para uma cifra, sem olhar para o que ela pode me entregar. A primeira coisa que eu penso é isso. Como que eu posso servir essa pessoa? Ponto. Servir. O segredo é servir, cara. Servir. E o segredo do network é você mostrar pra pessoa, ter clareza disso, que você tá aqui pra honrá-la, pra servi-la, cara. E foi por isso que eu cresci tanto. Foi por isso que eu cresci tanto. Uma outra frase que me marcou muito é assim, ó. Aquele que é grande demais pras pequenas coisas é pequeno demais pras grandes coisas. Falei, cara... Seja humilde. Você simplesmente tem que saber... se me mandarem eu limpar o chão de onde eu estiver, eu vou limpar. Eu vou servir, eu tô aqui, eu quero ajudar. Eu chego num evento hoje, a gente já fez tanto evento, eu chego num evento hoje e falo assim, cara, posso arrumar uma cadeira? O que você precisa? Não, mas você tá como... Cara, eu quero te servir, como que eu posso te ajudar? Massa. E aí, esse é um dos códigos que eu carrego, sabe? Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias. Eu aprendo muito com as pessoas. Isso faz com que eu minimize meus erros. O que eu vejo? As pessoas, elas são impacientes. Elas não querem mais ouvir as outras. Porque tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa. Vamos falar um Exato. pouquinho dessa sua saída de Campo Grande e se mudar para Alphaville, um dos polos Bomba. mais exigentes do Brasil. Foi um Bomba. desafio? Como foi essa transição? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, foi o maior desafio da minha vida, cara. O maior desafio da minha vida. Final de 2023, trabalhando muito. Meu consultório, todos os anos, sempre em ascensão aqui em Campo Grande. Eu nunca tive um ano de declínio aqui. Por quê? Porque eu sempre busquei evoluir. Eu sempre comprei melhores materiais. Meus pacientes falam assim, Matheus, toda hora tem alguma coisa nova no seu consultório. Eu fui construindo tudo ao longo do processo. Uma hora é uma luz diferente, uma hora é uma câmera diferente. Eu tenho um paciente que fala, a câmera fui eu que comprei, a cafeteira fui eu que comprei. Porque eles falam que foram me pagando e eu já ia comprando. Sanguíneo adora também uma coisa nova, né? Eu já estou diagnosticando. Qual é o livro novo? Adoro, velho. E aí, isso fez com que eu fosse evoluindo tão rápido. E... Cara, até me perdi um pouco no que eu tava Perguntou falando. como que foi pra Alphaville Ah, tá. e no time do E aí, assim, Rogério ó, Pena. em 2023, eu tava
cara, fechei vários casos e eu tive um quadro de coxidina, cara. Não tava conseguindo sentar no final do ano. Porque eu marquei, assim, 3, 4 casos de estética na mesma semana. E aí, cara, todo dia um caso de estética, 8 horas, 10 horas direto na cadeira. Aí eu conversei com a minha esposa, a gente falou assim, cara, não dá não, amor. Você tá se matando aí, você não tá cuidando da sua saúde, eu não tava me cuidando tanto, não tava fazendo tanto atividade física. Aí falou assim, cara, vamos tirar 2024 pra se cuidar? Aí eu falei, cara, beleza, eu vou trabalhar meio período em 2024. Cravou. Cravei, vou trabalhar meio período. De manhã eu vou me cuidar e à tarde vou... Cara, um garoto de 28 anos... Eu falo assim, quer trabalhar... Que cara preguiçoso é esse, velho? O cara não quer trabalhar. Ou seja, fiz isso e aí comecei a me organizar. Comecei a desenvolver. Tem um mentor financeiro, o cara começou a me mostrar algumas coisas que a gente podia fazer. A gente tinha as metas do consultório, meta boa, normal, e as extraordinárias. Os primeiros 4 meses, irmão, trabalhando meio período, eu fechei todas as metas extraordinárias do meu consultório. Caraca. Eita. Todas as metas extraordinárias do meu consultório. Aí eu chegava assim, eu falava pra minha esposa, eu falava, amor, poxa, mas será que eu não tinha que trabalhar o dia inteiro, cara? Tô trabalhando meio período só, tá sobrando um tempo. Ela falou assim, cara, você não entendeu nada, né? Você tava trabalhando o tempo inteiro, não conseguia nem sentar e não tinha tanto resultado. Agora que você tá trabalhando menos, desenvolvendo mais, sendo mais inteligente, tendo mais bem-estar, você tá querendo voltar a trabalhar mais? Aí o que aconteceu? Esse ano, cara, foi o ano que a gente... Ano passado foi o nosso ano da leitura. Eu nunca tinha hábito de ler muitos livros. Aí, ano passado eu li 17 livros, cara. 17 livros. Caraca. 17. E aí a minha esposa leu 19. Então a competição, eu perdi a competição lá de casa. Essa competição ali. Pra você, né? Pra você tá tudo certo. Não, é faixa preta de karatê, irmão. Se eu não respeitar, dá ruim. E aí Aí, beleza. E aí, cara, a partir do momento que a gente entra... O livro entra na nossa cabeça, a nossa cabeça expande. Sim. E você passa a não caber mais aonde você cabia. E foi o que a gente começou a sentir, foi o que começou a acontecer. E aí, esse ano, a gente se dedicou. Falou, cara, esse ano vai ser o ano dos cursos. Então, ano passado, a gente comprou o método IP, do Pablo. Falou, cara, vamos investir, a gente quer evoluir, quer crescer, e é hora de a gente ir pra cima. Aproveitar que a gente ainda não tem filhos e tal, e agora é a nossa hora. Cara, a gente foi pra Alphaville, São Paulo, fazer o curso do Pablo. Quando a gente chegou, cara, a gente não tinha amigo, a gente não tinha família, a gente não conhecia ninguém, a gente não... Nada. E São Paulo, pra gente que é de Campo Grande, dá até um friozinho na barriga. Você fala assim, vou pra São Paulo, imagina. Meu Deus, você vai ser assaltado. Exato, é a imagem que a gente tem. Nossa, é muito perigoso, meu Deus. Referência que a gente tem. É a referência que a gente tem, cara. Só que antes disso, eu já tava dando curso lá em São Paulo. Tem um colega meu, eu era professor da turma dele lá, e eu já tava indo pra São Paulo. Falei, cara, São Paulo é diferente. Não tem nada a ver. Enfim, aí quando eu e minha esposa, a gente chegou em Alphaville, a gente acredita muito em Deus. E assim, ele é o centro de todas as coisas e de todas as tomadas de decisão. E é aquilo que você me perguntou, né? Qual que é o segredo pra mim, cara? É entender se Deus tá no jogo. Eu acho que esse é o grande segredo pra mim. Bacana. E aí, quando eu e minha esposa, a gente tava dentro do Uber, cara. A gente chegou em Alphaville, Deus falou pra mim e pra ela assim, é aqui. Ui. Aí a gente olhou pra um pro outro assim no Uber e falou, cara, é aqui. Cara, mas como assim aqui? A gente não conhece a cidade, a gente só teve essa impressão, assim, foi diferente. Quando a gente foi pro curso no outro dia, antes de começar, quem falou foi o Tássio. Cara, antes dele começar, ele escreveu toda a nossa história através da vida dele. E aí ele falou uma coisa assim, falou, cara, para que você aprenda a viver o extraordinário, você tem que abrir mão do bom e do ótimo. E para mim aqui tava muito bom, tava ótimo. Nossa família é aqui, nossas coisas são aqui, nossa casa é aqui, consultório é aqui, sempre projeto de expansão e tal. E aí, enfim, a gente começou a pensar nas possibilidades. E quando a gente foi pra Alphaville, cara, a gente fez o curso, intensidade lá em cima, as atividades lá em cima. E aí teve uma atividade, cara, do Pablo, que me marcou demais. Que é uma atividade que ele fala assim, a nossa vida, ela é a Bíblia fala, né, que a nossa vida, da nossa vida fluirão rios de águas vivas. Só que quando a gente começa a estancar esse rio, a gente forma uma represa. E quando geralmente está muito bom e ótimo, a gente
Fala, cara, agora é hora de eu montar uma represa, porque eu não tenho mais, não preciso mais despejar não preciso deixar esse rio fluir mais, porque já chegou bastante. Com isso aqui, essa represa, eu já me mantenho. Já tá tranquilo. E aí, um dos desafios era quebrar a barragem, para deixar com que esse rio fluísse. Porque se esse rio não flui, as pessoas que dependem daquilo que você carrega ficam sem nutrição. E aí a gente quebrou essa barragem com força, irmão. Com força. E aconteceram várias situações que a gente começou a falar assim, cara, foi a barragem. Foi a barragem. Inclusive, meu consultório inundou, irmão. Tenho prova de tudo. Meu consultório inundou. A nosso apartamento, depois que a gente saiu do curso, de madrugada, inundou tudo. Estourou o chuveiro do banheirinho. Não é. Aconteceu coisas no mundo espiritual e no mundo físico. Exatamente. E aí, tipo assim, tudo em curto espaço de tempo. Absurdo. Inundou o quarto. Os caras bateram na porta de madrugada. Falaram, vocês esqueceram a torneira ligada aí, não sei o que, tá tudo inundado, o quarto do vizinho tá inundado. Irmão, a gente pisou no chão. Cheio de água. Meu Deus. Aí eu bravo, né? Porque o curso do Pablo ensina a gente a sair governante. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Tá, tentei resolver lá. E aí, cara, a Erika levantou e falou assim, amor, reclama mais não. Entendi. Foi a barragem. Aí passou um pouco. Meu consultório começou a pingar do nada. Só a minha sala começou a pingar. É loucura, tá? Quem não entende essas paradas vai falar assim, esse moleque é muito louco. Mas, cara, começou a pingar. No outro dia, passou mais um pouco, a gente tava indo pra Alphaville de novo. Meu consultório inundou. Meu iMac inundou. Meu teclado que eu tinha acabado de comprar inundou. Piso vinílico, perdi o piso vinílico. Falei assim, não, Deus, já entendi, velho. Tá bom. Tá eu não vou mais fechar essa barragem. Tá tudo certo. Isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, a gente tava indo pra São Paulo. Recebi uma mensagem do hotel que eu tinha reservado. Matheus, infelizmente, sua reserva não pode ser concluída porque os quartos que a gente... Eu tenho todas essas mensagens. Os quartos que você tinha alugado, dava uma infiltração intensa, encontram-se alagados. Eu falei, não, já quebrou a barragem, deixa quieto, vamos logo pra Quebrou tudo. E aí o que aconteceu? Tivemos essa tomada de decisão, iniciei os atendimentos lá, antes de qualquer coisa, e tava fluindo super bem. Acontecendo e tal, beleza. E aí, chegou um ponto que a gente falou assim, cara, agora a gente vai ter que ter uma tomada de decisão de verdade. Porque não dá pra você ficar, tipo assim, vou lá só pra passear e volto. Falei, cara, agora, se a gente encontrar um lugar, a gente vai ficar. Mas ainda não tinha nada. Chegamos lá, encontramos um apartamento que era, assim, muito semelhante ao que a gente tem aqui. Com uma churrasqueirinha na sacada, ainda que eu já gosto. Deu tudo certo. E atendi num consultório específico e tal. Beleza, tem tudo ok. Aí o mais louco acontece agora. Tava tudo certo. Quando eu cheguei em Alphaville mais definitivamente, Deus fala assim, Matheus, para de atender aqui em Alphaville. Eu falei assim, como assim? Oi? Vim de Campo Grande. Agora tava tudo de boa. Agora, tipo, óbvio que você tem que abrir mão de algumas coisas, diminuir, reduzir meus atendimentos aqui. E aí fui pra lá e Deus fala assim, para de atender aqui em Alphaville. Eu falei assim, então, o que o senhor quer com isso? E foi 1 mês e meio. Assim. Só que nesse 1 mês e meio, cara, foi 1 mês e meio que eu pensei em várias possibilidades. Você apenas ouviu Deus, não questionou. Na verdade, eu falei assim, eu não questionei profundamente, mas eu falei assim, cara, o que será que Deus quer que eu faça? Porque eu entendi, a única coisa que eu não quero, a única pessoa que eu não vou desagradar na minha vida é Deus, cara. É a única. E a minha esposa, né? Porque ela faz de karatê. Mas em primeiro lugar é Deus. E assim, se Deus mandar, cara, eu vou fazer. E eu senti essa convicção. E eu achei que Deus queria que eu virasse corretor de imóveis. Eu comecei a estudar sobre leilões de imóveis. Mais uma vez, intensidade, irmão. Sim. Estudei tudo de leilões de imóveis. Hoje eu, se precisar, inclusive, leilão de imóveis, tô pronto. E aí, nisso, eu falei, cara, o que Deus quer que eu faça? E aí eu tive um momento muito de intensidade com Deus, assim, a ponto de que eu nunca tive. Você ouviu ele, você falou com ele. Eu cheguei e falei assim, cara, desisto. Se vai ter comida em casa, beleza. Se não vai ter comida em casa, beleza. Eu só quero cumprir o que o senhor me chamou pra fazer. E eu vim por uma direção. Eu não vim por uma vontade. Eu não vim porque o fulano tá vindo e achou legal isso aqui. Mas eu descanso. Agora é com o senhor. E nesse período, cara, eu comecei a aprender alguns outros detalhes. Eu comecei a trocar lâmpada de casa. Coloquei lâmpada da Alexa.
instalei filtro, fiz um monte de coisa que eu não fazia, mas que eu gostava. Quando eu falei, Alexa, acenda a luz, e ela acendeu, cara, me deu uma satisfação que há muito tempo eu não sentia. Aí eu comecei a falar assim, caramba, as coisas pequenas, detalhes, às vezes dão mais satisfação pra gente do que o todo. E nesse meio tempo eu falei, Deus, agora é com você. Não... Aí eu fiz um jejum, cara. 2 dias só na água. Nunca tinha feito também. Loucura, loucura. E aí quando eu me conectei com Deus profundamente, assim, eu terminei meu jejum. Aí eu conversei, aí eu recebi uma mensagem do time do Rogério. Que eu participei entrei no mastermind deles. Eu recebi Rogério... do Dr. Rogério Pena. Do Dr. Rogério Pena. Aham. E eu entrei no time deles até então, no mastermind. Qual que foi a minha proposta? Tô aqui pra servir. Como eu posso servir? Como que eu posso ajudar nesse mastermind para que esse mastermind cresça? O que eu posso fazer de diferente? E teve um dia que eles estavam indo viajar, eu peguei e mandei uma mensagem pro time dele. Falei assim, olha, eu sei que vocês estão indo viajar. Até então Deus tinha mandado eu não atender em Alphaville. Mas eu falei, olha, vocês estão indo viajar, eu vou estar em Alphaville. Se vocês precisarem de alguma coisa, porque sempre precisa, eu tô aqui para servir. Eu posso ajudar. E foi essa a mensagem. Terminei o jejum, quarta-feira, tipo 7h30, quando foi 9h30, recebo a mensagem. Só que aí Deus falava comigo, ainda não. Xizão vermelho, assim, ó. Cuidado pra não ser uma distração do que eu tenho pra você. Eu falei, mas como assim, velho? Tipo, é a proposta que eu tava querendo, dentro de uma certa proporção. Beleza. Passou, a gente foi no culto no domingo. Aí eu senti uma vontade de ajoelhar, assim, que muitas vezes eu não vou na igreja, sento, beleza. Tenho meu tempo com Deus, mas diferente. Aí eu ajoelhei, comecei a orar e Deus falou assim, cara, volta a atender. Depois de 1 mês e meio. Volta a atender que agora vai ser diferente. Não que meu favor não estava com você, mas agora é comigo. Eu entendi que você estava disposto a abrir mão daquilo que você mais ama por mim. E era só o que eu queria, só pedia a Deus, eu não quero fazer nada que não seja o que o Senhor não queira pra mim. Não quero fazer sucesso naquilo que eu não fui chamado pra fazer. Isso foi no domingo. E aí eu procurei algumas salas em São Paulo, em Alphaville, não achava algo que fosse pleno pra mim, que me agradasse. Nosso apartamento, uma pessoa mandou uma mensagem que tinha um consultório lá em setembro pra alugar. Aí eu falei assim, cara, interessante. Mas eu já tinha mandado eu não atender, mas eu, como um bom curioso, uma boa pessoa que gosta de ter informações, conversei com ela. Naquele domingo, Deus falou assim, manda uma mensagem pra essa menina. No domingo mesmo, na hora que Deus falou comigo, antes disso, eu levantei, aí falei assim, amor, Deus me respondeu. Porque a gente tava nessa espera junto, né? Ela falou assim, tá, mas o que Deus falou? Eu falei, não, vamos ver se é Deus mesmo, né? Eu falei assim, o que você acha que Deus falou? E até então, a nossa ideia era ir pro digital, era fazer alguma coisa diferente, sei lá. Aí ela pegou e falou assim, Deus mandou você voltar a atender, né? Aí eu falei assim, beleza, era Deus mesmo. Na hora, mandei mensagem, isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, marquei a reunião com ela. E aí, não deu certo a conversa com o time da galera do Rogério Pena. Porque o não era claro. Sim. Só foi dar certo na quarta-feira da outra semana, quando foi Deus já tinha me respondido. Então, ou seja, Deus falou comigo no domingo, na terça-feira eu tava com o consultório, na quarta-feira eu tava no time do Dr. Rogério Pena. E aí, detalhe, o meu consultório é a 5 minutos da minha casa e o consultório do Dr. Rogério Pena é no mesmo edifício. Que é no mesmo edifício do Joel J, do Thiago Nigro, lá em Alphaville. Então, assim, cara, hoje eu não tenho como vir aqui e não falar sobre o que eu vivi e sobre o que eu acredito. Porque, cara, enquanto todo mundo fala, cara, você é louco, o que você tá fazendo? Por que você vai pra um lugar? Aí até a gente conversou muito, eu e minha esposa, e aí ela pediu pra Deus, falou assim, Deus, se for da sua vontade, dá uma proposta pra gente, cara. Faz um negócio. Aí Deus falou com ela assim, se for por proposta, qualquer um se move. Mas para aquilo que eu tenho para vocês precisam de fé. Então primeiro vão. E depois vem o que acontece. Põe o pé que eu ponho o chão. Exato. E Nossa, aí, demais. essa é a moral da história. 5 minutos a pé da minha casa, o consultório. Caraca, velho. Ontem eu tava saindo de lá, tava o GeoJ saindo do consultório. Eu tirei foto. Ainda não é normal. Cara, não. GeoJ, irmão. Você fingiu naturalidade. Ele tava no carro da frente, Daqui um assim, dia ele tá conversando com o sentado cara. na Eu sua falei cadeira assim, lá. caraca. Mas aí, o que eu olhei? O que eu pensei? Eu falei, se eu não tivesse me movido, se eu não tivesse me mexido, eu não estaria aqui. É isso.
Coragem, ousadia. Preciso dar um recado antes de você falar. De tirar o fôlego, né, gente? Eu até buscando a respiração aqui. Tá gostando do vídeo? Faça o seguinte, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Se você não faz parte da família do Novocast, está vivendo errado. A gente já é mais de 1.700, é isso mesmo? É isso. E contando, né? E melhorando ainda. Então, vem aqui fazer parte da nossa família. Tem os cortes também, tá entrando no nosso canal. Então, tem que ativar o sininho para não perder nada, porque às vezes sobe um corte que pode mudar a tua realidade e você perdeu, tá bom? Valeu, tamo junto. Ó, é o seguinte, diretor, vai ter que gravar, vai ter que marcar outro dia. Vai. Você volta aqui o ano que vem, porque a gente não conseguiu rodar aqui tudo que o diretor trabalhou. Mas vamos fazer uma última pergunta antes de ir pra roda de tereré, pode ser? Pode fazer. Muito interessante aquela que você queria fazer da Tá. parte da inovação. Show. Pode fazer. Quer fazer? Então, a gente queria saber de você, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, o que você enxerga do futuro da profissão da odontologia? Vindo a inteligência artificial, dentro da perspectiva da pessoa, de você cuidar da pessoa, o que você pensa aí de projetos, futuro, inovação? Cara, a primeira coisa, a gente tem que se aliar à tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Você não pode ser contrário a ela. Hoje, não é um caminho sem volta. Automação, inteligência artificial. Só que o que é uma coisa que eu tenho clareza e certeza que nunca vai acabar? É o relacionamento humano. E esse foi um dos diferenciais que eu tive lá em São Paulo. Porque eu cheguei lá, cara, todo mundo chegava e é assim, ó, senta na cadeira, ficou tanto, portanto. Primeira consulta minha demora 1 hora pra gente entender o que tá acontecendo. Eu preciso saber o que tá acontecendo com o paciente. E isso, a inteligência artificial pode até fazer. Mas saber que tem alguém cuidando de você, muda o jogo. Saber que tem um coração ali do outro lado que vai falar assim, caramba, o Werner é pai, é casado, como que eu posso cuidar dele da melhor forma possível? Porque a inteligência artificial é baseada em dados. Uhum. Ela vai te tratar como uma planilha, baseada nos dados que você tem. Mas a gente não é... A gente é... Como que eu posso dizer? A gente é... Ser humano. Exato, Ser e a gente é humano. imprevisível. A gente é imprevisível. Exatamente. Então, uma planilha é baseada... Ela pode até prever as imprevisões, mas a gente é imprevisível. E então, a tecnologia ela vai vir com tudo para a odontologia. Mas aquele que voltar o seu coração para entender quem que tá ali do outro lado, independente da tecnologia que você tenha, esse cara vai se destacar e vai explodir muito. Em qualquer área que for fazer. É isso que eu acredito. Então, cuidem aí, então, de se autoconhecer, de trabalhar a gestão de pessoas, né? De buscar essa coisa de falar, de gostar de gente. Se você Exato. tá fazendo odontologia e não gosta de gente... É melhor não fazer. Exato. Se for pelo dinheiro, irmão, muda. Agora. Muda agora que dá tempo. Tá, e deixa seu Instagram, porque agora você também é mentor. Você pode ajudar outras pessoas, outros dentistas, né? Passa qual que é o seu Instagram. Isso, meu Instagram é @Dr. Matheus Diniz. Matheus com H e Diniz com Z. Antes de a gente ir pra roda, deixa eu Tá. fazer uma pergunta bem rápida que eu fazer. fiquei curioso. Quando você chegou lá em Alphaville, no Instituto do Dr. Rogério Pena, você sentiu uma grande diferença, uma grande distância entre roda. Campo Grande e São Paulo, realmente? Cara, aí que tá o detalhe. Quando eu saí daqui, óbvio, antes de ir pra lá, a gente pensa que as pessoas que estão lá têm 4 braços, 2 cabeças. Exato, porque você, querendo ou não, você tá em Campo Grande, a gente sente que a gente tá no interior. Sim. E quando eu fui pra lá, eu falei assim, cara, tudo que eu tenho é de ponta. Eu já trabalhava com tecnologia, já trabalhava com materiais de padrão ouro de estudo científico. Então, cara, tudo que eu já entregava aqui é o que a gente entrega fora. E aí, quando eu fui pra lá, eu entendi que a única diferença é chamada posição geográfica. Show. É a posição geográfica. Você não precisa achar que você tem que ser o cara mais improvável do mundo, não. Se você for um profissional capacitado que tenha boas qualidades, você só precisa estar no lugar certo. E a posição geográfica muda tudo, porque todo mundo tem dente e boca. Agora, a diferença é quem você vai atender aqui? As pessoas da região. Quem que você vai atender lá? As pessoas da região, independente de quem Você vai seja. entender o JJ, você vai entender o Paulo Vieira. Pode acontecer. Se acontecer alguma situação lá, o cara quebrou um dente, caiu lá na escada, bateu a boca no elevador. Preciso de um dentista agora. Se eu tô em Campo Grande, eu nunca vou atender esse cara. Agora, se ele tá lá no mesmo elevador que eu tô, não, vamos ali no consultório, João, eu resolvo pra você agora. Então, isso é posição geográfica. Óbvio, aconteceu aqui em Campo Grande. O paciente que estiver aqui em Campo Grande, quebrou o dente, vai lá, vamos no meu consultório aqui. Então, se você quer alcançar pessoas específicas, esteja no ambiente que essas pessoas estão. Que aí você vai conseguir servi-las
e estar por perto e ascender nesse sentido. Lugares, pessoas e conhecimento. É Você isso. sempre fala nessa frase aí, né? Lugares, Então, eu vou fazer a última antes da roda. Vai lá. O que conselho você daria para o Matheus adolescente? Tem alguma coisa que você mudaria nessa jornada até Cara, aqui? Mudaria. Na verdade, assim, tudo me preparou pra chegar onde eu tô. Então, acho que todas as situações, elas fazem com que a gente se torne mais forte e a gente erre menos hoje. Então, essa semana mesmo eu tive várias tomadas de decisão que colocavam o meu valor à prova, boas oportunidades, que se não fosse o Matheus adolescente ter errado, talvez eu erraria agora. Mas eu acredito que eu teria melhores referências. Eu buscaria melhores referências, sabe? Se eu tivesse alguém falar, cara, procura boas referências, mude de mesa, converse com outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas que eram referências pra mim antigamente, hoje não passam nem perto de ser alguém irrelevante na minha vida. Uhum. Alguém que eu me inspire. Pelo contrário, às vezes eu tenho até pena. É um sentimento ruim, mas às vezes eu falo, cara, não acredito que esse cara fez isso com a vida dele. E eram grandes referências pra mim. Então, acho que a principal coisa que eu faria mudaria as minhas referências. Referências certas mudam o jogo de todo mundo. Que a gente se inspira nas pessoas certas. Uhum. Então, hoje eu tenho grandes referências. E isso faz com que eu queira me aproximar cada vez mais dessas pessoas e muda minhas atitudes, tomada de decisão, ousadia, coragem, tudo envolvido. Bora pra roda. Bora pra roda. Incrível, Matheus. Antes da roda. Estou Impactada. impactado. Assim, foi melhor, tá sendo melhor do que eu esperava, não acabou ainda. Tá sendo melhor do que eu esperava. Vamos mandar um beijo pra quem acredita aqui no Novocast, pra quem Bora. sem essas pessoas a gente não estaria aqui, né? Então a Malu mandou aqui pra você um chapéu, um beijo pro Essas Cássio, boas pessoas. Olha. pra você usar lá na... Acreditam. Vamos ver se vai servir, né? 1,95m, dá uma olhada aí. E aí? Um beijo pra Malu Pires, Ô, tá? louco. Ai, não sei se vai servir. Vai Vamos sim. ver. Não, serve sim, pelo amor de Deus. Aí, Aí, pelo amor... Malu, beijo. obrigado, viu, Como- querida? como- Muito obrigado. depois Aí, você ó. marca Não, ela sério, no aprovou? Story. Não, Aí, a Erika aprovou, tá certo. Ó, quem vai te mandar... Agora cowboy, ó. Ai, quem tá te mandando um presentinho também é To Go, a Fernanda lá do To Go Carandá. Eu não vou tirar daqui, mas tem um congelado aqui pra você levar Uau, no final, tá? muito obrigado. Quando você vier pra Campo Grande aí, rever amigos, trabalhar, passa lá porque tem tudo pronto, né? Como que é a frase da Fer? Menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Maravilhoso, matador. Temos o Eco Park, que vocês já conhecem. Grande Eco que vão Park. ter a oportunidade de ir lá. Vocês vão ganhar alguns vouchers para participar lá de algumas inovações que o Eco Park trouxe. Da última vez que vocês foram, ainda não tinha a construção da piscina de ondas. Agora tem brinquedo novo. Vai estar aberto agora do dia 18 hoje. Do dia 18 até dia 5 de janeiro, direto, sem fechar. Então, assim, e hoje é o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Se você falar que você é amigo do Júnior, eles vão fazer uma competição. Eles vão fazer uma competição de ondas, entendeu? Porque você falou que é amigo dele. Mandar um beijo também pra Qualisalva, que tá com a gente aqui. Leva um pronto-socorro pra dentro da tua casa, se você precisar. O que mais? Deu, diretor? Falamos tudo, né? Falamos de todos. Acho que sim. Foi, né? Uhum. Então explica pro doutor aqui qual que vai ser a roda tereré. Deixa eu Roda até dar de um tereré é tereré. o seguinte, ó. Pra você que tá chegando agora na nossa família, Vamos vamos aqui, explicando doutor. aqui junto. Roda de tereré, a gente faz perguntas rápidas pra você. Você responde também de forma mais rápida. Se a gente quiser saber um pouquinho mais, for um pouco mais complexo, a gente arrasta um pouquinho. Às vezes a gente Perfeito. quebra o protocolo. Fechado. É que nós somos assim. Né? assim, Eu começo. Nós somos ser humano imprevisível. Eu começo. Matheus, quem é você? Como você se define? Uma palavra, uma frase? Cara, eu acredito que eu sou um sonhador que acredita que vai alcançar o que procura. Sabe? Legal. Às vezes a gente quer florear demais, mas se a gente não tiver sonho, a gente não é ninguém, cara. A gente já morreu. Então eu sou um cara que sonha, eu acredito, e eu acredito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a partir do momento que Deus está no centro de todas as coisas, acabou. Eu posso qualquer coisa e esse sou eu. Um cara sonhador que tem certeza que vai chegar onde Deus quer que eu chegue. Quando Deus tá no jogo, eu tô também. Exatamente. Mensagem Legal. pra quem tá desanimado aí. Exatamente. Não é? Qual você considera o seu maior defeito e sua maior qualidade? Cara, o maior defeito, cara, eu acredito que eu sou muito humilde, é brincadeira. Não podia deixar nessa. Esperei por anos pra chegar nesse momento. Ele treinou. Cara, eu não acredito que o meu maior defeito, por muitos anos, foi dizer não. Mas hoje eu acredito que o meu maior defeito, às vezes, é ter tantas opções e, às vezes,
não focar tanto em, tipo, acelerar em algumas determinadas situações. Mas eu acredito que só de a gente pensar assim, você já acaba, tipo, estando acima da média. Se você pensa que você já tá fazendo pouco, é porque você tá fazendo demais e queria fazer mais ainda. Agora, uma grande qualidade que eu acredito que eu tenha, cara, eu amo as pessoas, cara. Eu acho que esse é um dos maiores qualidades que eu tenho. Eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, cara, vem pra cá, tipo, deixa eu te dar um abraço, velho. Eu quero poder cuidar, eu quero poder ajudar. E isso, pra mim, eu acho que é uma das maiores qualidades que eu vejo poucas pessoas tendo hoje. Até as mais desafiadoras. Não, totalmente. Porque são essas desafiadoras, como aquela paciente que falou, cara, Sim. pra mim é melhor eu não pagar. Sim. Nossa, essa paciente virou minha amiga, cara. Ela brother. vai no consultório, às vezes ela só chega lá, toma um café dela, vai embora, marca consulta para outro dia. Então eu acredito que é sobre isso, é sobre você amar as pessoas. E essa é uma das qualidades que eu acredito que vai fazer com que a gente vá bem em qualquer lugar que a gente for. Massa. Qual o seu primeiro pensamento do dia, logo ao acordar? Você tem algum ritual? Cara, já tive vários rituais, mas hoje, assim, até tento não me cobrar tanto. Porque às vezes a gente fala, cara, eu preciso ter um ritual perfeito e tal. Mas a vida ela é um constante desequilíbrio. Então, quando você tá crescendo, quando você tá, tipo, exponencialmente buscando novas opções, você simplesmente... A gente tinha um ritual, pá, certo? Que acordava, pensava, hoje eu vou vencer, e a gente fazia alegria e pá. Só que hoje eu falo assim, cara, eu quero entender o que Deus quer que eu faça hoje. Você fala com ele, então, na hora que você acorda. Exato. A primeira Esse coisa... é o seu A ritual. primeira coisa é fazer isso. Tipo, quando a nossa rotina legal é fazer um devocional, ter tempo de qualidade com ele, porque daí todas as outras coisas fluem sobrenaturalmente. A gente ouviu aqui, eu acredito, na minha perspectiva, uma história de sucesso. O que é sucesso pra você? Cara, pra mim, sucesso é você fazer aquilo que você foi chamado pra fazer. É você sentir uma paz que excede todo entendimento em meio ao caos. É você olhar pro mundo totalmente desesperançoso e ver que você pode ser a solução pro mundo. Pra mim, isso é sucesso. É você fazer a diferença no mundo das pessoas que estão ao seu redor, sabe? É você ser o melhor pro mundo. Isso pra mim é o que muda. Independente do tamanho, independente da projeção. Quando eu tava em Campo Grande, pra mim eu era uma pessoa de sucesso e eu fazia sucesso. Quando eu tô em São Paulo, eu tô fazendo sucesso. Se eu for pra outro lugar, eu sei que eu vou fazer sucesso. Por quê? Porque eu vou me entregar e vou dar o meu melhor pro mundo daquelas pessoas. Tem até uma frase que eu gosto muito de falar, que o pessimista é um ótimo gestor de riscos, mas são os otimistas que transformam o mundo. Então, é isso aí. E tem uma situação que a gente aprendeu muito, cara. Se você quer fazer algo extraordinário, esse extraordinário nunca vai caber na sua planilha. Ah, que massa. Entendeu? Começa no ordinário, no pequeno, no dia a dia. Esquece. Nunca vai caber na sua planilha. Até o David Leonardo, ele fala muito isso. E isso marcou muito a gente nesse processo de transição. Cara, naturalmente fazia zero sentido a gente fazer o que a gente tá fazendo. Mas naturalmente fazia zero sentido eu colher resultados em 4 meses que eu tô colhendo. Em 4 meses, mudou tudo na minha vida pelo simples fato de eu não olhar pra planilha. De eu não olhar pra entender e falar assim, cara, isso cabe. Não. Os grandes sonhos não vão caber. Só que aí você vai ter atitudes grandes à altura pra fazer com que aquilo aconteça na tua vida. Então, esse pra mim é o grande ponto. Se você acha que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que adaptar aqui, eu tenho que... Cara, continua, não vai sair do lugar. Porque o mundo vai fazer com que você não saia. Agora, a partir do momento, cara, que você fala assim, cara, eu vou fazer o que eu preciso fazer, esquece planilha, esquece planejamento. Irmão, você pode olhar qualquer um desses caras, a maioria deles, o planejamento não bate. Se bater é porque cabe no seu plano e não no plano de Deus, cara. E é isso que eu aprendi. Uau, show. As duras penas. Massa, hein? Eu gostei disso aqui. Você gosta de viajar? Amo viajar. Viagem marcante, por quê? Cara, a minha primeira ida pra Disney foi uma das mais marcantes. Porque eu sempre falava, cara, quem que vai pro parquinho, tipo, gastar uma nota pra um parque? Aí a minha esposa já tinha ido 3 vezes. Falava assim, cara, você não vai se mexer pra ir? Eu falo, família já nunca pensou em ir pra fora do país. Aí eu cheguei lá, parecia uma criança, cara. Coloquei a orelhinha do Mickey, camisa do Minion. E aí, cara, essa foi uma... Da intensidade, né, cara? Intensidade, irmão. Se me contratasse, eu tava lá trabalhando na Disney. Não tem essa, não. Então, acho que essa foi uma viagem mais marcante, assim. Que foi a minha primeira viagem internacional. E foi incrível. O que te tira do sério? Cara, poucas coisas me tiram do sério. Eu sou um cara muito tranquilo nesse ponto de tomar de decisão. Eu gosto muito de tentar ver o lado bom das coisas.
E quando você vê o lado bom das coisas, dificilmente isso te tira do sério. Então, esse é um outro... Ah, tá. Pronto, nada, né? Nada comum. Achou? Não dá pra ouvir, repete não. A parceira é certa. A minha esposa falou que a injustiça me tira do sério. Então vai ser injustiça. Não, Entendeu? Não cometam injustiça perto de mim. Mas eu não gosto, cara. Eu acredito que, assim, o que é certo e o que é teu e o que é meu. Então, isso... O que eu vejo fora disso, pra mim, já não é legal. Qual que é o seu valor inegociável? Que você não abre mão pra dormir tranquilo à noite? Cara, verdade. Verdade. É uma coisa que a gente aprende pouco. Mas quando você aprende a entender que a verdade, ela é sempre a verdade, por mais que ela seja difícil, isso muda todo o nosso jogo. Então esse é um valor que eu aprendi, que até com o Paulo Vieira mesmo, ele fala muito forte isso, que o diabo é o pai da mentira. E toda vez que você mente, você dá uma promissória pro diabo. Ele fala que a mentira ela é uma meretriz. E que o diabo ele cobra por isso. Quem dá de graça é Deus. Então, uma mentirinha pequena. Mentir um negocinho pra fazer uma negociação do carro. Mentira. Mentir um negocinho pra família. Mentira. Só que essa mentira corre juros sobre juros. E uma hora, a nota promissória vai ser cobrada. Então, eu aprendi que a verdade ela é sempre a verdade, mesmo que ela doa e você... tem que estar disposto a perder tudo pra manter a verdade. Isso muda o jogo. Bacana. Matheus, 17 livros, Érica, 19 livros. Você gosta de ler, isso nem preciso perguntar mais. Um livro aí pra nossa audiência. Cara, você leu esse ano, que te marcou? Que me marcou muito, muito, chama Essencialismo. Pra mim, eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu tenho... namorando esse livro faz horas. Só mergulha. Eu tenho muita dificuldade, tinha muita dificuldade de dizer não. Muita. E um dos códigos que eu peguei nesse livro é o seguinte. O dizer não, ele te dá liberdade. Por mais que pareça que não. Quando, por exemplo, você tá com seus filhos lá brincando e eu numa praça e essa praça não tem cerca. Você só vai deixar ele brincar pertinho de você. A partir do momento que você aprende a dizer não e colocar limite nas coisas, aí essa praça pode ter 1 km². Você vai deixar ele brincar onde ele quiser. Por quê? Porque tem limite. Então, a falsa sensação de liberdade, do sim, faz com que você não viva a verdadeira liberdade que é dizer não, cara. E esse foi um código que eu peguei com o Essencialismo. Uau. Massa. Matheus, a gente sempre fala aqui de propósito e de legado, né? E aí sua vida sempre foi muito intensa, assim, Deus abria portas, fechava portas e tal. Você já pensou nisso? Qual que é o teu legado? Porque o propósito você já tem, né? Que é trazer a felicidade através de sorriso. Você pensa nisso? O que você quer deixar pro mundo? Cara, eu e minha esposa, a gente sempre vive algo muito profundo a respeito do que Deus tem, sabe? E hoje eu entendo que o principal legado que eu posso dar é amar as pessoas como, tipo, eu me sinto amado por Deus. É ser, talvez, a Bíblia que aquela pessoa nunca vai ler. É ser a resposta de um momento que, cara, às vezes é só você e aquela pessoa ali e pode ser a última oportunidade. Essa semana mesmo aconteceu esse período mesmo aconteceu uma situação com um paciente meu aqui em Campo Grande. Vocês devem até ter ficado sabendo o que aconteceu aí, uma situação bem delicada, uma pessoa foi assassinada, enfim, aqui. E esse cara era meu paciente. E aí, às vezes, eu me pergunto... Parei pra me perguntar. Falei, cara, será que eu fui fiz a minha parte com esse cara? E aí, eu lembrei. Eu falei, cara, no começo ele chegou meio quieto, E no final, já tava meu amigo, queria marcar de fazer alguma coisa. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, a nossa vida, ela é a única oportunidade que as pessoas têm de dizer sim pra vida delas. E aí, o que a gente tá fazendo com isso? A gente tá simplesmente... jogando a terra em cima para terminar de causar o problema, ou a gente tá fazendo com que tá dando a mão para essa pessoa se levantar. Então, é exatamente nisso que eu penso. É você olhar para as pessoas e ver como que você pode fazer por elas e como você pode fazer o dia delas melhor. Esse é um propósito e um legado que eu quero deixar, que as pessoas lembrem de mim como alguém que falou, cara, a partir do momento que eu conheci o Matheus, independente, ele passou por mim uma vez, mas ele foi relevante na minha vida, ele me disse algo diferente, ele me deu um abraço, e ele teve coragem de fazer o que ninguém teve. Então, esse é um legado que eu quero deixar. Pegando esse gancho aí, vou fazer só uma aqui.
pessoa mais marcou sua vida? Cara, assim, de verdade, assim, a pessoa que mais marcou minha vida foi minha esposa. De verdade, porque hoje, e não é só porque ela tá aqui, mas eu digo, a mulher, sabe, ela consegue mudar o jogo de qualquer pessoa, sabe? Então, se eu tô onde eu tô hoje é porque ela me ajudou, ela acreditou em mim, me incentivou em vários momentos, óbvio, minha família também, enfim, mas ela me ajudou em vários momentos em que eu tinha dúvida, por exemplo, nesse momento de transição, depender de Deus é algo complexo. Porque às vezes, quando eu falo que depender de Deus é você entrar num barco e ir pro meio do mar. Só que às vezes você quer pular do barco e voltar pro lugar seguro. Só que quando você tomou uma decisão de dependência de Deus, não tem como você voltar mais. Então essa decisão que eu tomei sobre ir pra Alphaville, não tem como eu voltar mais de dependência. Porque eu tomei uma decisão de independência. Então, se eu pular no barco, eu vou me afogar. E ela é a pessoa que me lembra. Fala assim, cara, relaxa. Lembra que foi Deus que trouxe a gente. Lembra que é Ele que tá com a gente. E então, assim, me marca demais porque é a mulher que eu escolhi pra minha vida. Então, Que bacana. é isso que eu acho muito interessante. Bonito demais. Fala pra gente uma coisa que não pode faltar na sua vida. Cara, relacionamento. Tanto com Deus quanto com as pessoas. Show. Eu sem relacionamento, irmão, sou um cara triste. Essa semana a gente conheceu gente nova todos os dias, cara. Meu... Eu tô... Se Aí fosse é aquele The felicidade. Sims lá, tava super leve. Cara, quando eu conheço gente nova, eu vejo novas experiências, novas pessoas, novas oportunidades. Cara, é isso que me faz feliz, cara. Me relacionar. Isso é felicidade pra você? O que é felicidade pra você? Cara, felicidade pra mim é você sentir uma paz que excede todo entendimento, cara. Se você entender, porque não adianta ter sucesso e você olhar pra aquilo e você se sentir agoniado. Então, pra mim, felicidade é fazer isso, mas como um momento, cara. É chegar em casa e ter a minha esposa, o cachorro, o futuro filho e ter esse momento ali junto e entender que todos aqueles esforços que a gente fizeram no dia valeram a pena. A gente tá acabando, né? Para quem tá agora um pouco chocado, impressionado de ouvir você falar, porque a sua história é muito legal, né? De muita coragem, de muita fé. Como te modelar? 3 coisas aí para um estudante de odonto ou para um dentista que está desanimado, que está endividado, que não sabe se vai largar a carreira, enfim. 3 coisas para ela fazer agora. A gente está chegando, né, no fim do ano, começando um ano novo. O que você pode aí falar? Zezinho tá doido pra começar Não é a o ano mensagem legal, final entendeu? ainda, são 3 coisas. fechado. Aí ele fala assim, o Matheus é meu mentor. Me ajuda, Matheus. Primeira Isso. coisa, cara. Primeira coisa. Eu gosto muito de falar assim. No dia que eu aprendi a me amar primeiro, as coisas mudaram pra mim. Aí o que eu penso? Falo, cara, você tá no avião. O que acontece se der uma despressurização? Cai a máscara. Se cai a máscara, eles falam o quê? Coloca a máscara primeiro em você. Depois ajude as pessoas. O que eu vejo? As pessoas ajudam as outras e não tem oxigênio pra se salvar. Então, o primeiro ponto, cara, se ama primeiro, sabe? Cuida de você primeiro, cuida da sua mente, se ama, busca conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a partir do momento que você se ama primeiro, você já tem um bom passo de se modelar. Porque daí você vai saber quem você é, você vai saber suas qualidades, você vai saber que na hora do vamos ver, você vai enfrentar a parada. Que é o que as pessoas falam. Mas, cara, se você sabe quem você é, irmão, esquece. Sabrina sempre fala isso. Se você sabe quem você é, podem falar o que for. Podem... Igual, agora eu vou abrir uma coisa aqui. Ano que vem eu vou fazer o Iron Man. Caraca! E aí eu desafio, tá? Eu entrei num desafio de corrida agora essa semana, que faz tempo que eu não corro. Corrida cabe na tua planilha, irmão. O Iron Man não cabe na minha planilha. Você entende? Mas eu sei que eu já cruzei aquela linha do Iron Man. Aí Já que tem tá a o jogo. data? Provavelmente em novembro do ano que vem. Novembro do ano que vem. Qual que é o negócio? Eu quero me desafiar. E eu quero fazer desafios grandes. Segundo ponto, se desafiar. Sabe? É você olhar pro fim sem se preocupar com o meio. Eu vejo pessoas que têm muito mais habilidade que eu, que têm muito mais capacidade que eu, que têm muito mais condicionamento físico do que eu, inclusive, que tem medo de fazer o que eu, sem condicionamento, não tenho. Talvez a falta de conhecimento seja uma dádiva. Porque faça com que eu não olhe para os problemas e eu só olhe para onde eu quero chegar.
Então, cara, me desafiar é um segundo ponto. E terceiro ponto, cara, pra me modelar, cara, buscar a Deus sobre todas as coisas. Sabe? Quando você entende a dependência de Deus, entende que nada é por você, você olha para as pessoas com um jeito diferente, sabe? Você olha para as pessoas e uma coisa que eu tenho visto hoje, as pessoas estão pedindo socorro em silêncio. Tô morrendo em silêncio. Elas estão pedindo socorro o tempo todo em silêncio, com o olho, sabe? Você consegue notar, mas são poucas pessoas que conseguem ouvir. E eu consigo ouvir as pessoas pedindo socorro em silêncio, cara. Então, isso faz toda a diferença para que você seja alguém independente do que você faça. E aí não é só para o odonto, sabe? É para a vida. Porque o odonto, ela é um pano de fundo. O que a gente faz, ele é um pano de fundo para que a gente cumpra o nosso propósito. Sim. Incrível, acho que esses 3 pontos. Bom. Show. A gente tá indo pro final. Um sonho que você não realizou, gostaria de realizar e pode compartilhar com a gente? Cara, ser pai. Total. Ser pai. Amém. Não, é um sonho que eu tenho. A gente. E aí é outro detalhe. Você sentir o tempo, sabe? Entender quando é o momento, quando é o tempo. Não é por causa dos outros, é você. Sim. E quando for sua vez, história, né? Papai do Céu vai dar a paz que excede todo entendimento. Acho que é isso. É isso. Mas esse é um grande sonho que eu tenho. E é bom demais. Matheus, agora você é nosso amigo, eu fiquei sabendo que você já seguiu o Novocast, já seguia os meninos aqui, já era fã do Novocast, mas agora você pode estar aqui, sentir a nossa energia, ver o nosso propósito. Então, tem alguém que você pensa assim, fala, puxa, aquela pessoa também tinha que estar lá na mesa com o pessoal, contando a sua história e inspirando outras pessoas? Cara, tem alguém que você quer indicar? Tenho 3 pessoas. Uau. Como eu falei pra vocês, eu montei um mastermind com os meus pacientes. Porque eu vejo o potencial desses caras e eu não acredito que esses caras, tipo... Alguns já estão despontando. O primeiro, Renato Ishi. Ele é o cara da inteligência artificial aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Esse cara é meu paciente e aprendo muito com ele. Toda vez que ele vai pro consultório, a gente frita nas ideias. Massa. E hoje ele já é reconhecido mundialmente, já dá vários artigos científicos, tem mais de 20 anos que ele tá na área, professor da Universidade Federal aqui. Massa. Conheci ele numa palestra no Sebrae, que a gente deu junto. E esse é um dos caras. Segundo, Paulo Henrique. Ele é dono das maiores empresas de anestesia aqui do Mato Grosso do Sul, chama Asa Anestesia. E ele é um cara que tem uma história assim revolucionária também, que construiu algo corajoso e que é um cara que eu sempre converso em várias tomadas de decisão. E um outro cara, que assim, eu sou apaixonado por ele e pela história dele é o Yeltsin Jacques. Já veio. Então Yeltsin, você é um cara que eu sou teu fã, velho. O Yeltsin é um cara que um dia ele foi no meu consultório, eu falei assim, ia ter uma corrida de revezamento, velho. E ele é um paralímpico, o cara é recordista. É um monge. Ele tava no meu consultório, eu falei, irmão, vamos correr junto? Falei, brincando, né, velho? Ele mandou mensagem, Matheus, você vai querer correr comigo mesmo? Falei, não, pelo amor de Deus, cara, você tava brincando, velho. Mas ele é um cara que eu admiro demais a história dele, então assim, são 2 agora. Inclusive, ele foi você quem indicou. Show, quer fazer a pergunta final? Cara, não, a mensagem final, por favor, Sempre por favor. Vai você. Mensagem final, cara. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para as 8 bilhões de pessoas no mundo e contando, né? Não importa, vai chegar de pombo correio, vai chegar. Que mensagem que seria essa que você deixaria para o mundo se você tivesse a oportunidade? Deus falou contigo, falou assim, Matheus, é agora, é contigo. Cara, a mensagem que eu deixaria é o seguinte: ame o próximo como a si mesmo, mas não deixe de viver intensamente a vida que você tem agora. Cara, daqui a 120 anos vai estar todo mundo morto, sabe? E às vezes a gente tá preocupado demais com a opinião dos outros. Tá preocupado demais com a opinião daqueles que não tem nada a ver com a tua vida, sabe? Uhum. Eu sou esse cara que eu me preocupo demais com que os outros... Tipo, com as pessoas que às vezes nem faz tanto sentido. Então, cara, vive intensamente, sabe? Mas pautado naquilo que Deus tem pra você. Que aí é vida com propósito, sem medo de ser feliz, meu irmão. Muda tudo. E a gente só tem isso aqui, cara. Vocês têm ideia que esse tempo... Só temos hoje. Só temos agora. A gente só tem agora. E que tudo convergiu para que a gente estivesse junto aqui. O propósito disso. Sim. Então, cara, isso é viver intensamente, sabe? É a gente entender que a gente precisa sair lá de São Paulo 6 horas da tarde
chegar às 4 da manhã pra gente estar aqui, pra gente poder cumprir o que Deus chamou a gente pra cumprir, sabe? É ser intenso, porque aos olhos naturais era muito mais fácil a gente falar assim, acho que vamos remarcar. Sim. Mas quando você entende essa intensidade, cara, intensidade distorce o tempo e te leva a lugares que a gente jamais imaginou. Que a gente só precisa ir, sem olhar pra planilha. Uau! Massa Deixa eu demais. pegar nessa mão aqui. É isso, eu que espero que energia você boa. que assistiu esse podcast possa ir a lugares que você jamais imaginou depois dessa conversa. É assim que eu espero e eu tenho certeza que assim será se você quiser. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Foi incrível, cara. Tamo junto. A vida é uma aventura ousada ou não é nada. Boa. É incrível, cara. Assim, eu sabia das experiências, mas você contando, assim, uma história realmente tirar o fôlego. A gente fica hipnotizado até, né? Você fica assim, caramba, que história, que massa, né? E de fato vai inspirando a gente. Inspirando as outras pessoas. Eu espero que essa história toque no coração de todo mundo. Lembrei de uma frase do Cícero: a experiência é a mãe de toda a sabedoria. Acho que todas as suas experiências te moldaram aqui. Exato. Né? Por isso que eu falei que quando ela falou uma pergunta legal, o que o Matheus falaria pro Matheus adolescente? E você trouxe assim, legal, mas talvez umas melhores referências. Mas é aquele negócio, né? Falhar e falhar, continuar para falhar melhor, sem medo do que vai acontecer. Errar rápido, entendeu? errar pequeno. Entendeu? não- Pronto. Tá tudo certo. Importante pra caramba pra mim. Valeu. Obrigado. Tamo junto, Feliz meu de te irmão. ver de novo. Desde a última vez que você saiu daqui. Tô muito contente, cara, que você veio Obrigado, aqui e cara. compartilhou sua história com todo mundo. Eu queria fechar o seguinte, que veio no meu coração. Me emocionei várias vezes, em várias passagens do Matheus. E esse podcast hoje não foi um podcast programado, que estava na agenda, que foi uma coisa assim, o fulano tá vindo, mora em São Paulo, história legal, entrou, foi corrido para o diretor fazer o roteiro, ele fez em menos de 6, 8 horas. Mas eu senti a presença de Deus aqui. Amém. E senti que o Matheus foi um instrumento. As mensagens que ele deixou aqui foram Amém. mensagens importantíssimas para a gente começar um ano novo. Excelente. Sabe? Mensagens de coragem, mensagens de coisas, de portas que se fecharam, janelas que se abriram. Então, assim, eu fiquei muito impactada nesse episódio de hoje. Espero que você em casa também fique. E que se você tá desanimado e tá pensando que a vida não vale a pena, cola aqui no Dr. Matheus, segue ele no Instagram, ouve a gente aqui no Novocast, porque eu acho que a mensagem dele foi perfeita Nossa, uau. para terminar o ano e começar o novo ano. Foi incrível, Matheus. Obrigada por tudo, pela tua entrega, por tudo que você falou. Acontece isso às vezes. Tem hora que a gente foge totalmente do roteiro, porque me parece que é Deus querendo trazer pessoas aqui para entregar uma mensagem que nem a gente imaginaria o que seria, e hoje foi assim. Porque na nossa planilha não cabe o extraordinário. Exato. É isso. E a única coisa que eu vinha pensando no carro, eu falava assim, Deus, só coloca as palavras certas na minha boca, cara. Porque a única coisa que eu quero é que as pessoas sintam a presença dele através do que eu tenho vivido. E não Eu tem senti. como eu andar hoje e não contar o meu testemunho, não andar hoje e não falar, cara, existe vida assim, sabe? E existe... E se não chegou o teu momento, é porque Deus tá te preparando. Tem até uma música que fala que é... Estou te preparando, do Jesse Aguiar, cara. Que ele já tá preparando um cenário, mas e vai ser um espetáculo, sabe? E o que tá vindo aí é muito extraordinário. Mas calma, que ele tá te preparando para que você, quando chegar lá, você consiga viver a plenitude daquilo que ele quer que você viva, cara. Porque a bênção na hora errada, ela é problema. Mas a bênção na hora certa, cara, esquece. Isso muda o jogo de onde você tá. Cara, e que Deus abençoe o Novocast, porque a gente passa por momentos também. Vai continuar o projeto? Não vai? Precisa de patrocínio para ir? E sai o patrocínio, entra patrocínio. E hoje esse podcast veio confirmar que é isso que a gente tem que fazer. É levar essas histórias, essas mensagens, para que você que tá aí também se motive e não desista. Isso aí. Bom? Show! Não, e eu declaro em nome de Jesus, cara, prosperidade e abundância pra vocês. Porque essa mensagem Amém. que vocês Amém. carregam precisa ser levada Amém, pro Mateus. mundo, sabe? Vocês são Amém. diferentes também. No entanto que, cara, eu queria muito estar aqui. De verdade. Eu me senti muito honrado por estar aqui, pelo convite de vocês. Legal. Eu acredito que não é só a mensagem que eu carrego, Eu ia chorar isso. mas é a mensagem que vocês carregam também, sabe? Amém. Existe um propósito para todas as coisas e vocês não estão aqui por acaso, sabe? Existe um tempo para que cada coisa seja cumprida. Então, esse tempo é o tempo das pessoas ouvirem o que vocês carregam, cara. Vocês carregam muita coisa.
E assim, eu tenho a oportunidade de conhecer a Sabrina um pouquinho menos, mas eu tenho a oportunidade de conhecer vocês dois, principalmente. E, cara, é muito lindo ver o que Deus tá fazendo na vida de vocês, sabe? E a única coisa que eu quero dizer pra vocês é que vocês só tenham coragem, cara. E ousadia. Coragem e ousadia. Porque o que Deus tem pra vocês é algo gigantesco, sabe? Vocês não estão onde vocês estão à toa, vocês não estão onde vocês estão por acaso, vocês não abriram mão das coisas que vocês abriram mão na vida de vocês pelo simples fato de fazer mais um programa de entretenimento, sabe? Existe um propósito pra isso. Não é só por visualização, mas uma vida vale mais que o mundo inteiro, sabe? E se com o que vocês estão fazendo alguém for tocado, velho, uma pessoa for tocada, já valeu o mundo inteiro. É o mundo daquela pessoa. É isso. Que é o amor de alguém, que é a mãe de alguém, que é o pai de alguém, que é o filho de alguém. Então é isso, cara. Por favor, vamos pra cima. E contem com a gente, tá? Curte, Tô aqui pra servir compartilha. vocês. E tamo junto em 2025. Valeu. É isso aí, valeu, gente. Tamo junto, galera. Tudo de bom. Uhul.